Vamos lá, esperando meu amigo. Esperando meu amigo. Boa noite, professor. E aí, professor, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, sim. Prazer em falar Prazer. com o amigo. Prazer em falar com todos os amantes aí do nosso handball. Esse projeto bacana aí que foi capitaneado aí pelo nosso amigo professor Gabriel, que hoje está no Hércules lá em Guarulhos. Venho de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e está agora junto com o pessoal do Hércules de Guarulhos aí no projeto novo. E teve essa iniciativa de criar um grupo para a gente estar debatendo como é o handball no nosso país, quais as características regionais aí de cada estado, como que a modalidade é vista e praticada aí por clubes, associações, escolas, né, em cada um dos estados brasileiros. Então, primeiro eu gostaria de dar uma boa noite especial ao meu colega, parceiro dessa live hoje, e eu sou o professor Cristiano Fripe, aqui de Sorriso, Mato Grosso. Trabalho com handball há mais de 20 anos já. A gente tem um trabalho estruturado todo ele nas categorias de base. Mais para frente a gente vai estar podendo falar um pouquinho por que se tem tanta dificuldade em chegar em categorias maiores. A gente é um exportador de atletas. Infelizmente a gente não consegue aí segurar atletas por muito tempo. Então, boa noite, meu amigo, e pode se apresentar aí a todo mundo. Antes de mais nada, quero parabenizar a iniciativa desse projeto, muito bacana, como o senhor já frisou, importante para o handebol, né, como um todo. Conhecer um pouco do Brasil handbolístico sem sair de casa é muito interessante, muito bacana mesmo, né? Nesse momento nós estamos vivenciando e tomara que continue com esse projeto, mesmo pós, né, pandemia, que possa ter mais informações referentes ao handebol dos mais diferentes estados do nosso país. Professor, quero agradecer por estar fazendo esse momento com o senhor, é uma oportunidade muito bacana de lhe conhecer. Já tinha visto falar muito sobre o handebol de Sorriso, Mato Grosso, e estar conhecendo o senhor aqui pessoalmente é muito bacana, né? Me sinto lisonjeado. Eu trabalho com handebol já há 12 anos, sou aqui do estado de Pernambuco, na cidade de Venturosa, fica a 250, 240 quilômetros do Recife, capital, e trabalho com escola pública municipal e estadual. Trabalho nas categorias mais escolar, 12, 14 anos, 15, 17. Temos um trabalho aqui bem interessante já, um trabalho que já, assim, atualmente, em 2019, fiquei à frente da seleção pernambucana como técnico. Antes eu fazia parte da comissão técnica da seleção pernambucana. E em 2019 foi me dada a oportunidade de ficar à frente da equipe e foi um momento muito gratificante e ímpar na minha vida por estar aprendendo e contribuindo com o que a gente sabe. E na minha cidade também a gente consegue fazer um trabalho ao qual consegue exportar alguns atletas, alguns já foram para a seleção pernambucana. Teve um aqui que já jogou com o professor cubano na seleção 2016 Júnior, categoria Júnior, foi campeã com o Pan-Americano. Então, para a gente é muito gratificante poder, ao mesmo tempo que a gente acaba perdendo, o senhor sabe disso, né? A gente perde uma qualidade, porque perde um atleta com qualidade, a gente acaba tem que refazer tudo novamente, mas a gente fica feliz porque é evolução
Eu vou falar da minha realidade, a gente tem um limite, até um certo limite a gente consegue ainda oportunizar um handebol aqui, oportunizar alguma coisa, né, que é o escolar e tal. Mas depois disso, realmente, eles têm que voarem e buscar melhores oportunidades. Então, Venturosa também está nessa realidade já há um bom tempo e é gratificante, sim, ter esse trabalho reconhecido por meio das atletas quando elas são convidadas para jogar em outras equipes. O importante é a gente estar na luta, né? É, É a gente é sempre. apaixonado pela modalidade, apesar de saber todas as dificuldades, a gente sabe que é uma modalidade que tem muitas dificuldades, principalmente no que se refere à parte financeira, estrutural, e a gente vai poder entender um pouquinho mais disso. Quando se criou a ideia dessas lives para falar do nosso handball em todo o país, é, junto com o grupo dos demais professores aí que faziam parte, a gente criou uma espécie de um roteiro para que a gente pudesse estar respondendo essa série de questionamentos aí que a gente tem, até para entender como que é o handball em cada uma das partes do país. Então, acho que vamos organizar de uma forma com que a gente levante o questionamento, e uma questão eu respondo primeiro, na sequência você responde, e na próxima a gente inverte aí os papéis para a gente estar podendo ser bastante democrático e ao mesmo tempo estar podendo conhecer a realidade do nosso handball. Vamos salientar também que, como se trata de uma conversa informal, logicamente que se as perguntas forem surgindo durante a live, a gente nem que saia um pouquinho do roteiro, a gente vai estar tentando responder e tirar dúvidas e trocar experiências aí com todo mundo. Então, primeiro questionamento que a gente faz sempre é sobre como se estrutura, como se caracteriza as equipes de handball no estado do Mato Grosso, no meu caso, no estado de Pernambuco, no caso do professor Ismael. Aqui no Mato Grosso, basicamente, as equipes são mantidas por prefeituras. A gente tem alguns trabalhos que aí não tem, logicamente, a mesma condição de alcance, que são mantidos aí por professores que, na sua batalha diária, conseguem formar equipes através de associações, clubes ou escolas, mas que acabam tendo um apoio muito, muito limitado, como acredito ser a maior parte das equipes em todo o Brasil. É, mas basicamente essa estrutura ela é mantida aquelas equipes que já conseguiram criar uma certa tradição dentro das competições a nível estadual aqui no Mato Grosso, elas são estruturadas à base de apoio que vem do poder público, né? Das prefeituras, principalmente das prefeituras municipais aqui do nosso estado. No nosso caso específico em Sorriso, o trabalho que o pessoal em Campo Verde realiza, que também tem tido bons resultados, é basicamente mantido por prefeituras. Ipiranga do Norte, cidade pequena vizinha, o município de Sinop, o município de Nova Mutum, Cuiabá, que é um pouquinho diferente, que é mais a base de clubes e escolas, alguns lutadores que tem lá em Cuiabá, em Várzea Grande, que fica na região metropolitana ali de Cuiabá, que tem esses lutadores, principalmente, que conseguem manter as equipes da nossa capital, principalmente, disputando principalmente nas categorias adultas. Infelizmente, quando não se tem esse apoio a nível de poder público, fica muito difícil fazer handball no estado que você tem dimensão de um país europeu, de tamanho de um país europeu, dimensões territoriais. Então, para você ter uma ideia, a gente jogou a fase escolar, dos Jogos Escolares do Estado, no ano passado, a fase final, no município fica a 1.100 quilômetros de distância de Sorriso. Então, essas viagens acabam tendo um custo muito elevado, são muito longas, e isso acaba dificultando muito aí que as equipes participem em maior número das competições do estado. Então, basicamente, a característica de estrutura das equipes aqui do nosso estado, elas dependem muito do poder público, principalmente do poder público municipal.
Vamos torcer que, com o passar do tempo, logicamente são municípios, na grande maioria, muito novos, né? Sorriso é um município de 30 anos, Sorriso, Nova Mutum, Sinop, Campo Verde, Piranga do Norte, que são municípios do interior que têm um handball já há algum tempo, são municípios, Primavera do Leste também, Barra do Garças, Água Boa, as equipes mais do norte do estado são equipes, são de municípios muito jovens, né? Então a gente, logicamente, espera que com o passar do tempo aí, essa estrutura melhore e tenha uma condição de se estruturar mais a nível de clube e a partir daí, logicamente, ganhe força o handball em todo o estado. E aí, em Pernambuco, professor Ismael, como que é essa estrutura das equipes aí do estado? Assim, professor, eu vi muita coisa que se assemelha com o nosso trabalho aqui enquanto Pernambuco também, que é essa questão de apoio por meio de prefeituras, poder público, tá certo? Então tem muita semelhança, eu acho que isso está sendo comum em muitos estados. A gente tem essa mesma dificuldade também de trabalhar com o handebol, porque se não for o poder público que ajude com o transporte, com o fardamento, material como bola, entre outros, a gente também acaba tendo dificuldade para dar continuidade ao trabalho. E eu digo assim, a nossa estrutura em Pernambuco ela é mais escolar, tá certo? Porque enquanto o clube ela fica mais concentrada na região de Recife, que é onde acontece onde é o centro, né, vamos dizer assim, das competições para clube, e Pernambuco ele acaba ficando um pouco, como é que eu posso dizer assim, distante de realidade com relação a Recife e as demais cidades. Por quê? Você pega hoje, eu estou a 250 quilômetros do Recife, eu participar de uma competição lá no Recife, a nível estadual, né, vamos dizer assim, de clubes, para mim eu vou ter que ter uma despesa muito alta e eu vou ter que me garantir com relação ao transporte. E infelizmente a gente sabe que tem alguns fatores que acabam contribuindo para que não dê certo o transporte. Hoje, esse final de semana tem, no próximo pode ser que não tenha. E acaba dificultando a participação. Pagar um transporte e algo do tipo é um pouco complicado. Aí você pega mais para frente cidades como Serra Talhada, Salgueiro, Cabrobó, já entrando ali no Alto Sertão de Pernambuco, para chegar em Recife é mais de 400 quilômetros, uma média. Então já para aquelas cidades fica mais complicado. E trazer a competição da capital para o interior também tem suas dificuldades. Então a gente acaba tendo todo um contexto que acaba dificultando, né, a participação enquanto clubes. Quanto escola é mais fácil porque, querendo ou não, tem os regionais, aí já tem apoio da prefeitura, que entra com transporte. O nosso regional já é vizinho aqui na cidade chamada Arco Verde. Tem o professor Dida, que trabalha com o Colégio Cardeal, um trabalho muito, muito forte. Aí as cidades próximas realizam o regional aqui. E quando vai para a fase final, independente de qual seja o local de Pernambuco, tem todo o apoio do governo para o deslocamento dos atletas, da escola que vai representar a sua GRE. Então, se torna mais fácil participar do escolar do que necessariamente do de clubes. E clubes a gente sabe que tem todos os valores que são necessários, né, pagar taxas, carteiras, tal, inscrições, que muitas das crianças, pelo menos vou falar aqui na realidade do interior, são crianças carentes, é um público que tem uma dificuldade financeira maior, então acaba sendo mais dificultoso participar e arcar com essas despesas. Na nossa cidade, Venturosa, nós ainda conseguimos alguns apoios do comércio para participarmos de copas. Essas copas que tem final de semana, essas copas mais próximas, pagar uma inscrição, uma coisa ou outra, a gente consegue ainda. Mas mesmo assim as meninas ainda fazem bastante movimento para conseguir ainda arcar com alimentação, entre outras despesas. Mas enquanto a escolar, que é o que mais Pernambuco tem mais forte, vamos dizer assim, o número maior de equipes, é um número maior de participantes, as categorias são 12, 14, 15, 17, tanto masculino como feminino, o número é maior com relação a clubes. Então, acredito que essa realidade, ela se estende para todo o Brasil, eu acredito, pelo que o senhor está falando aí. Nós somos um polo bem distante e a realidade é bem semelhante. E costumo dizer, né, matar um leão todo dia para manter o handebol ainda de pé num esporte que fica atrás ainda de tipo futebol, futsal, que é muito forte nas escolhas, né, de quem vai iniciar uma modalidade esportiva. Eu acho que é uma realidade que é muito próxima no Brasil inteiro, ela é muito próxima
Logicamente, a gente tem estados como São Paulo, que é um pouquinho diferente, estrutura de clubes, principalmente, é um pouco diferente. A gente tem o Paraná, que é muito forte, mas também é um estado que depende muito das prefeituras, né? Não é um número tão elevado assim de clubes, mas o resto do país, logicamente, depende muito dessa questão de apoio do poder público, ou acaba acontecendo de os lutadores e guerreiros aí, assim como o professor Ismael, de estar buscando uma forma de estar participando, sempre fazendo rifa, fazendo promoções, buscando apoio de empresários, às vezes apoios esporádicos, né, que nem sempre são estruturados e dificulta muito. Uma outra questão que se coloca, professor, acho que você podia começar respondendo essa, é como são as realizadas as competições, né, nas mais diversas formas que tem, né, escolar, de clubes, de seleções, que alguns estados têm bastante competições a nível de seleção, e como que são as competições aí no estado de Pernambuco? Se você permitir, eu queria abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para o pessoal que está entrando aí na nossa live, tanto do alunos, acredito que sejam alunos do senhor, professores da sua região, aqui do meu estado também, alguns professores, colegas, atletas. Então, quero agradecer a presença de todos, isso faz com que enriqueça mais ainda nesse momento. Respondendo essa questão, as competições aqui, elas têm a escolar, né, elas têm as fases municipais, regional e estadual, para a classificação para o nacional, que é o GED, e quanto a clubes, ela tem o estadual. Como eu falei anteriormente, né, a de clubes ela fica um pouco mais concentrada na capital, por existir um número maior de equipes ali que entram como clubes, apesar de ser um número ainda pequeno, acredito que se tivesse algum mecanismo, se o poder público, alguém, alguma esfera, algum empresário olhasse de uma forma mais carinhosa para a gente, a modalidade, eu acredito que poderia abranger, né, o estado como todo enquanto clube, então ela fica um pouco restrita. Tem muitos trabalhos fortes que são feitos em cidades do interior, mais afastadas do grande centro, que acaba ficando de fora de um evento como o estadual, a nível de clube. E é lamentável, né, porque a gente sabe que de clubes alguns atletas podem despertar interesse de alguns treinadores que conseguem oportunizar algo maior para esses atletas. A gente fazendo um trabalho escolar, a gente conseguiu ter umas atletas que se destacaram. Imagina clube abrangendo todo um estado. Eu acredito que até o próprio handebol nacional ganharia com isso, porque você, a partir do momento que abrange mais atletas, você acaba tendo mais opções para selecionar, né? Então, eu acredito que fica rico. Então é assim, dividido entre escolar e clubes, e tem muitas copas. Essas copas que são realizadas geralmente no final de semana, sábado e domingo, só o sábado. Tem muitas copas que estão sendo realizadas no interior, já para que muitas pessoas possam oportunizar mais ainda, né, o handebol, as competições. Porém, essas copas são apenas adultos. A gente tem uma dificuldade com relação à categoria de base. Por exemplo, você passa o escolar 12, 14 anos, se você não chegar até o estadual, acabou. Você vai ver de um amistoso ou outro e olhe lá, que competição para essa idade já não tem. O 15 e 17, você ainda consegue colocar na categoria adulto, que eu particularmente não concordo ser a mais adequada, mas é a única forma que se tem para dar rotatividade aos atletas, dar um amadurecimento. Então, é a única que resta para o 15 e 17 é um adulto, competição adulta. Mas na categoria, para ela jogar na sua categoria, já não temos. É uma dificuldade muito grande. Inclusive, até para amistoso, às vezes, fica até dificultoso. E como é aí, professor, na sua realidade? Eu acho que é muito semelhante, né? Primeiro, um abraço aí para o professor Felipe, que mandou um abraço, Dimas, grandes amigos, grandes profissionais aí, William, Felipe, pessoal que sempre trabalha aí também junto conosco, ou competindo contra, ou nas mesas dos bares, dos jogos aí que a gente senta para bater papo. Então aqui é muito semelhante, assim, as competições aqui, logicamente que as competições a nível escolar, elas acabam tendo um número muito maior de equipes, porque as competições escolares, tanto os jogos escolares do estado, que vale aí as vagas para as etapas regionais e nacionais de jogos escolares da juventude,
como o que o Estado vai retornaria esse ano, melhor dizendo, os jogos estudantis, seleções, que são de seleções municipais, são equipes que têm um número muito maior de equipes, porque são vários regionais no estado inteiro, normalmente esses regionais reúnem aí um número entre 6, 8 equipes cada regional, então você tem aí 60, 70, 80 equipes no estado inteiro disputando nessas competições escolares ou estudantis. Logicamente, as equipes acabam direcionando muito para isso, porque, assim como em outros lugares do Brasil, você tem um apoio financeiro maior quando você disputa essas competições. No nosso caso específico, não necessariamente, mas a maioria das equipes do Estado, sim, essas dependem muito desse apoio financeiro que as prefeituras acabam dando. Um abraço aí para o Juliano também, Juliano Piauí, grande amigo, um abraço especial. E as competições de clubes, nós temos a Copa Mato Grosso, que é uma competição que abre o calendário, sempre no mesmo município, no começo do ano. Logicamente, esse ano é um ano que dificilmente vão acontecer competições, a maioria das competições, acredito que seja um número bem reduzido quando acontecerem, mas basicamente ele é estruturado com a Copa Mato Grosso e as competições estaduais de clubes sem ter regionais. A federação, logicamente, tem uma limitação financeira muito grande, ela depende basicamente dos clubes, haja visto que a federação não tem nenhum tipo de repasse financeiro, tanto a nível da Confederação Brasileira de Handebol, que não precisa nem falar, não tem condição hoje nem de manter a si própria, né? Tem uma dificuldade muito grande, estamos passando por um momento muito difícil, e também deixou de ter apoio do governo do estado há alguns anos. Esse ano era um ano que prometia ter algum tipo de apoio, mas a gente logicamente não sabe como ficaria, porque tivemos esse problema da pandemia, e também não tem nenhum tipo de apoio financeiro de prefeituras, quer dizer, então ela depende basicamente do dinheiro arrecadado dos clubes para poder fazer as competições, então ela tem essa dificuldade. Como eu falei, o nosso estado é um estado gigantesco, é muito grande, então você tem uma característica muito própria que é assim, por exemplo, a competição estadual acontece na região norte do estado, tem um número lá de participantes tradicionais que vêm, aquelas 4, 5 equipes que normalmente participam em qualquer local, e aí tem mais equipes daquela região. Quando essa competição é na região sul, acontece o mesmo com equipes da região sul entrando, junto com aquelas tradicionais que acabam sempre participando. Então, esse tamanho do nosso estado, logicamente, ele dificulta ainda mais. Além de ser um estado muito grande, você tem... não chega a ser tão forte esse problema de acesso através de estradas como em outros estados, mas você acaba fazendo muita volta. Por exemplo, para você ir até Água Boa, como eu falei, onde teve a fase estadual dos escolares no ano passado, você andava 1.100 quilômetros. Se você tivesse uma ligação por dentro, como tem estrada sem asfalto, por exemplo, são 600 quilômetros, cai quase pela metade. Então, esse tamanho do nosso estado acaba dificultando muito essa ligação entre os municípios. E, logicamente, acaba atrapalhando muito essas competições da Federação de Handebol do Mato Grosso, ela acaba sendo prejudicada nesse sentido. Nós temos muito forte uma liga hoje, uma liga adulta, masculina e feminina. A liga adulta hoje ela possui 2 divisões, o que é bastante importante para o nosso handebol. O nível técnico, lógico, não é ainda aquele nível técnico ideal, mas por se tratar de uma competição adulta, ela acaba dando para essa garotada uma perspectiva de poder continuar jogando depois, porque basicamente hoje você tem atletas que sonham em se destacar e sair do estado e jogar adulto de forma nas categorias maiores em clubes grandes. A gente tem vários exemplos de atletas que saíram do Sorriso, saíram do estado do Mato Grosso, Campo Verde, tem atletas Sinop aqui, teve atletas já que saíram e que foram jogar em outras equipes. A gente tem atletas jogando na Europa, hoje saíram do Sorriso, saíram de Campo Verde. Então,
ou eles têm esse sonho, né, ou acabam tendo a perspectiva de jogar na categoria adulta mais para frente. Então, por isso que é importante mexer com essas categorias. A gente trabalha com adulto, mas basicamente utilizando a garotada. A minha perspectiva daí pessoal aqui é que a gente forme o mais rápido possível equipes adultas, equipes júnior, equipes adultas. Esse ano a gente já ia participar do Campeonato Brasileiro Júnior masculino, com essa perspectiva de estar mostrando para esses atletas que eles têm uma perspectiva de continuar, né? Porque senão você acaba limitando a 16, 17 anos, o garoto ou a garota acabam na categoria escolar, a categoria estudantil, e acabam tendo dificuldade em permanecer no handball. Só fazer um parêntese nisso, que uma vez a gente, numa roda de conversa entre técnicos, bastante tempo atrás, uns 10 anos, quando o professor Jordi ainda trabalhava aqui, uma das coisas que eu falei que era um pecado, que a gente tinha um hiato muito grande dentro do nosso handball, que eram os atletas entre 17 e 20 anos, 21 anos, que eram atletas que tinham muita dificuldade em permanecer no handball, porque você tem muito poucas equipes que trabalham com atletas nessa idade, muito poucas, estruturadas, que tenham condição de ter um trabalho a nível de clube, que dê condição desses atletas permanecerem. Você tem pouco investimento ainda, muito limitado a nível de esporte, de competição, de rendimento em universidade. Você tem muitos jogos universitários, mas de uma forma um pouquinho mais amadora. E esses atletas, quando eles estão no auge esportivo deles, que é entre os 17, 18, 19, 20 anos ali, eles acabam parando de jogar, então se perde um número, acho que muito grande de talentos, de atletas aí que poderiam dar algum tipo de retorno nessa idade. Então, é uma idade que é muito complicada para o atleta. Por isso eu acho importante a gente continuar. Minha perspectiva aqui local era a gente permanecer com atletas até a categoria júnior no primeiro momento, para depois formar um adulto, e para dar uma perspectiva para esses atletas, porque senão fica muito complicado de manter essa vontade, essa gana que eles têm de continuar dentro do handball. Na outra questão, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Se perguntava muito se essas competições a nível de Estado, a nível de federação, ou a nível de Secretaria de Estado de Esporte ou da Juventude, se essas competições são mais regionalizadas, se essas competições são direto da fase estadual. No nosso caso aqui no Mato Grosso, as competições a nível de escola, a nível de seleções de município, elas são regionalizadas num primeiro momento, para depois você jogar uma fase estadual. Agora, na competição de clubes, não, você já tem direto a fase estadual. Aí em Pernambuco, como que é, professor? Dentro dessa realidade também, ela escolar, ela é dividida em fases, até a fase estadual e depois a classificatória para a nacional, e de clubes ela também já é estadual, já é direto. Ela é dividida, se não me falha a memória, a categoria adulta ela tem ainda duas divisões, mas ela vai direto, não é regionalizada como o escolar. E, assim, o que o senhor estava falando com relação a essa questão de federação ter dificuldade e tal, tudo, eu acredito que seja um mal da grande maioria das federações, elas têm essa dificuldade, então eu acredito que o handebol não consegue se expandir mais ainda, não consegue fortalecer mais devido a essas dificuldades. A gente também não pode apenas sacrificar as federações, que é comum a gente fazer isso, né? Infelizmente a gente tem como é que eu posso dizer, essa cultura, né? Mas a gente também tem que olhar para o outro lado. A gente tem que olhar que também tem a dificuldade de fazer esse deslocamento, fazer tudo que você tem de fazer para fazer uma competição de qualidade, porém não tem como fazer, tem as limitações, né? Mas assim, as competições aqui não duram o ano todo, não é uma competição duradoura, poderia ser, é uma coisa que eu acho que é muito ainda falho, não sei se falha a palavra, mas que entristece porque quando acaba uma competição você fica, tipo, o escolar 12, 14 anos, acaba em agosto, aí você fica, e agora?
Se chegar ao estadual, né? Se chegar ao estadual, e aí? Beleza, acabou. Fica por isso mesmo. Então, poderia durar mais tempo, ter mais eventos direcionados. Mas aí tem todo um conjunto, uns fatores, né, que influenciam. Professor, mesmo, gostaria de abrir um parênteses novamente, mandar um forte abraço aqui para meu amigo Júnior Nelo, que está aqui nos acompanhando, um cara que acompanha a gente no handebol aqui na nossa cidade. Ele é um torcedor, um apoiador, ele é um cara que está sempre junto com a gente desde o início. Manda um abraço aqui para minha amiga Thaís Carvalho, do Clube Português, professor Diniz, do Clube Português. Rita, Maria Rita, Grande, que é uma grande grande Diniz, Diniz, meu né? parceirão também. Rita, que é uma atleta minha aqui, e o professor João Presteiro, que deve estar acompanhando aí ainda a nossa live, também lá do Clube Português. Aqui eu também aproveitar só o embalo, só mandar um abraço aqui Sim, pro sim, pessoal por do favor. Mato Grosso que entrou, o professor Matheus, lá de Campo Verde, o professor Edir, de Pontes Lacerda, o meu amigo Anderson, de Piranga do Norte também, o, o grande Chuck, aqui de Sinop, um amigo também. Então, o pessoal está entrando aí, dando uma força aí para nossa live, ver se a gente ganha um pouco de moral, né? Melhorar o nosso É, autoestima um pouquinho. Eu queria fazer só uma professor, a pergunta gente. dessa questão de competições, porque aqui no estado, uma das coisas legais que Sim. aconteceu com o processo, tinha muitos Opens adultos, muitas competições de final de semana adulto, e aí, num determinado momento, a federação resolveu pegar essa ideia de como eram os Opens e criar uma liga adulta masculina e feminina, e isso funcionou bem. Então, hoje, nós temos uma liga que ela é disputada em algumas etapas e depois, no final do ano, você tem uma etapa final, na categoria adulta. É, e aí né, na categoria adulta, aí tem clubes um pouco estruturados, pelo menos o Clube Português, o Sport de Recife, esses clubes na categoria adulta não tem uma competição um pouquinho mais longa, que permaneça mais tempo? Por incrível que pareça, professor, não tem. Assim, tem quando é a nível nacional, né? Mas quando vem para estadual, não tem essa competição. Até porque, como o senhor falou, os dois clubes que entram mesmo, dois não, né? Tem Caruaru que entra com masculino também nas competições. Petrolina, eu nem sei informar, atualizar como é que está a participação, mas era um clube também que participava do estadual, eu não sei como é que está a realidade. Então, assim, são poucas equipes, justamente porque isso, porque essa disparidade, essa distância que tem, de onde necessariamente acontece a maioria dos jogos. Então, você investir muito, e como a gente já sabe, tem pouco apoio, questão de transporte e tudo mais, então fica às vezes inviável, fica muito pesado. Então, você pega as duas equipes que hoje as duas não, na verdade, algumas equipes que hoje podem compor esse cenário estadual são as equipes que estão mais próximas da capital, infelizmente. Aí muitas equipes vindo para o interior acabam ficando de fora, mesmo tendo um trabalho que não seja tão forte quanto as equipes que o senhor citou, para o português, esporte, enfim. Mas um trabalho que deveria ser visto e ser também apresentado à capital, ao grande público, a muitas outras pessoas. E acaba ficando de fora de eventos assim. Por isso acontecem muitas copas, para que muitas equipes não fiquem sem praticar o handebol, não deixem de apresentar seu trabalho. Se você vai para o interior, a gente está falando de copas agora, entrou um amigo meu, um cara, gente fina demais, o professor Léo de Araripina, ele realiza uma competição no final de semana, um Open, lá, muito forte, muito bem organizado, envolve muitos atletas, tem uma dinâmica bem diferente. Mas assim, o interior ele tem competições bacanas, porém acabam se tornando copas de final de semana. E a gente sabe que copa de final de semana é 15 minutos cada tempo, é aquela correria, é um desgaste muito grande, onde poderiam ser eventos maiores, tempos oficiais, mais participações, quem sabe fazer fases, né? De um estadual, fazer fases para daí os campeões ou campeão e vice-campeão, enfim, de acordo com o que fosse feito, irem para aí sim para uma fase final. Eu acredito que se tornaria até uma competição até mais rica e mais participativa em todos os aspectos. Se tivesse como ter uma competição mais duradoura, né? É outra Sim, questão que se sim, coloca, sim. assim, que tipo de apoio que a gente tem, né, de forma geral, para as competições a nível de estado.
Bom, as competições escolares e estudantis, logicamente, o governo do estado tem um apoio. Nós temos os Jogos Abertos que retornaram no ano passado, que foi acho que é uma grande conquista, reconquista para o nosso esporte aqui no nosso estado, que os Jogos Abertos tinham sido paralisados já há vários anos, a gente não tinha mais. É, eu gostaria até de deixar uma questão importante, sim, a gente tinha uma fé e acreditava muito no trabalho do nosso governo do estado, porque a gente tinha uma pessoa à frente da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que é o professor Allan Kardec, que é um professor de educação física, né, que é um cara que teve por muito tempo na luta, assim como vários de nós, ex-técnico, ex-jogador de basquete, ex-técnico de basquete, e é um cara que tinha uma perspectiva boa de ter um apoio legal esse ano. Então, assim, conversa que eu tive a oportunidade de ter com ele no ano passado, o planejamento que se tinha, ele, o professor Jefferson, que também é um cara professor de educação física, ligado à natação. Eles tinham uma perspectiva muito boa de apoio ao nosso esporte do estado, e eu realmente acreditava que esse ano seria um ano bastante diferente para nós, que passamos vários anos, nem lembro mais o último ano que a gente teve algum tipo de apoio do governo do estado para participar de competições a nível de clube, para ter algum tipo de apoio financeiro para participar de eventos nacionais. Basicamente, o apoio do nosso governo do estado nesses últimos anos foi o apoio financeiro para jogos escolares, e somente isso, e a realização dos jogos escolares dentro do estado. O ano passado retornou, como eu falei, os Jogos Abertos, e esse ano a gente tem a perspectiva do retorno também desses jogos de seleções, né, lá no Paraná. Tem os Jogos da Juventude, no estado de Santa Catarina tem os Joguinhos Abertos, que eles falam, que é nesse formato, né, e aqui a gente esse ano também teria novamente essa competição. Então, a gente tinha uma perspectiva muito positiva em relação ao nossa Secretaria de Estado aí de Cultura e Esporte. Infelizmente, essa pandemia aí deu uma paralisada em tudo. Professor, pegando esse gancho aí que o senhor falou de jogos abertos e tal, Pernambuco ele tinha, os jogos que antigamente eram de JOCIP, passou a ser jogos abertos, mas 2019 já não ocorreu, que é uma competição que envolve as seleções municipais. Essa competição ela tinha a fase regional e a fase final, ela era um pouquinho mais duradoura, e é aquela que movimentava mais as cidades enquanto seleção, né? Saindo um pouco da categoria de base. Então, 2019 já não houve, 2018 já não houve a fase final, que a gente ficou aguardando, não houve a fase final, e 2020 é uma culpa dessa situação que nós estamos vivenciando. Mas, infelizmente, a gente fica naquela, né? É uma competição que vinha movimentando a cidade, estimula a quem está na fase escolar, e quando sair da fase escolar, ter ainda uma competição para participar, que é categoria já adulto, quando termina a sua fase temporada escolar, e poder fazer parte da sua seleção, representar seu município, a competição acaba deixando de existir. Não sei quais os motivos, também não cabe a mim estar agora querendo buscar, né, respostas para isso, mas comprova que é uma modalidade também, a gente sabe que tem, infelizmente, é fato, né? E a gente sabe que acaba prejudicando o handebol no contexto geral. Porque se você pega uma criança, um adolescente, 15, 17 anos, ele está ali, entrando na fase adulta, aí você sabe, tem como motivar ele, dizendo, ano que vem você vai jogar na seleção, já tem idade, não sei o que lá tal. E quando ele se prepara para esse momento não existe, acaba se tornando até frustrante para ele e desmotivante para quem vem na sequência logo atrás, né? Eu vejo dessa forma, não sei se o senhor concorda, compartilha desse pensamento. É mais ou menos isso mesmo. Aqui, de certa forma, sem ter a perspectiva, né, de competições, o número de equipes vai diminuindo, o número de atletas também diminui. Uma das questões que se coloca até, que seria a nossa próxima, como são essas competições adultas. Acho que a gente já respondeu. Infelizmente, você não tem uma estrutura de adulto no estado que seja forte o suficiente para você pensar numa competição mais longa, mas esse passo, são dois passos importantes que eu acho que no nosso estado a gente deu. Primeiro foi a criação dessa liga, que mantém os atletas durante o ano todo aí
com a perspectiva de estar jogando, e a outra foi o retorno dos Jogos Abertos do Estado no final do ano passado, e isso acho que, logicamente, nesses próximos anos aí, se Deus quiser, nesse ano a gente deve ter pelo menos uma fase desse adulto, e aí o ano que vem, logicamente, um ano aí um pouquinho mais normalizado, a gente deve ter essa competição já com regionais e estadual também. Uma das questões também que se coloca, eu acho que daí a gente acaba respondendo de forma indireta, é se a gente tem um handball mais forte na categoria de base ou adulto. No estado do Mato Grosso, lá na abertura, já eu falei, um estado que se caracteriza muito por ser um estado formador de atletas, e a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu falei anteriormente, de manter, para se ter uma base adulta. Uma das coisas que logicamente que falta não é só a questão de você ter um adulto, mas é como você tem um adulto, porque você montar um adulto como eu monto há alguns anos aqui, a gente consegue montar, mas com a estrutura de clube, né? Com aqueles atletas realmente focados em treinamento, em ter uma organização um pouquinho maior, logicamente é bem diferente. A gente tem uma dificuldade grande em manter a nível de universidade, e logicamente isso acaba impactando também na formação de equipes adultas, assim como manter esses atletas que trabalham durante o dia inteiro, que estudam no período noturno, os poucos que ficam têm uma dificuldade grande de se manter treinando. Então, nós aqui no nosso estado, basicamente, somos um estado formador, um estado que trabalha muito mais a base do que a categoria adulto. Aí no estado, pelo que o senhor falou, é mais ou menos igual, né, professor? Ele se assemelha bastante nesse aspecto aí. Porque a gente fala assim, questão de base ser mais forte aqui, porque é de interesse, agora visando escolar, como tem a visibilidade do escolar, é de interesse de muitos professores trabalhar aqui para participar do escolar. Se fosse só clube, eu acredito que teríamos, assim, bem poucas equipes no estado, porque, como eu falei, a distância e as dificuldades. Pernambuco, ele como é que eu posso dizer assim, tem dois polos, né? Você vai pegar ali a capital e vai pegar o Alto Sertão. O Alto Sertão é representado por Petrolina, com um trabalho do professor Rogério Granja, um trabalho muito forte, mas acaba participando pela proximidade, tem que participar de outra competição que é no estado vizinho, Bahia. Então acaba participando de uma outra competição fora do estado. O estado acaba perdendo com isso, porque a equipe, acho que já deve conhecer, já deve ter visto falar no professor Rogério Grande, é um trabalho muito bom nas equipes Sim, do Petrolina sim. adulto. Né? E então o handebol de Pernambuco acaba perdendo a partir do momento que deixa um trabalho desse, deixa de acontecer dentro do próprio estado. Quando a gente vem aqui para a capital, para o Clube Português de Recife, mencionado por senhor anteriormente, o professor Cristiano Rocha, a gente vai pegar aí, por exemplo, o clube, aí eu vou botar um pouquinho já de estrutura aqui, é um clube que é decacampeão brasileiro feminino, hepta com juvenil, hepta. Atual campeão brasileiro infantil feminino, que é bicampeão no caso infantil feminino, né? Tem uma participação aí fantástica na competição internacional pan-americana, foi em terceiro lugar. Aí você vem, participação histórica em 2018, perdão, primeira vez que a equipe do Nordeste participa, e essa equipe é representada pelo Clube Português, Pernambuco, chega à Final Four da Liga Nacional, uma competição muito pesada, muito forte, e Pernambuco chega lá representado por esse clube. Aí você vem em 2019 e consegue uma vitória contra a atual campeã da Liga, que foi contra o time de Concórdia. Depois, mesmo tendo tudo isso, é um clube que ainda falta estrutura, porque não tem um apoio financeiro que, como é que eu posso dizer assim, seja à altura do nível que esse clube, essa equipe representa o nosso estado e os números que eles trazem para a gente, né? A representatividade é muito forte. Ainda fica distante do ser um clube profissional, digamos assim, né? Fica ainda Sim, sim. distante em ter uma estrutura de ser mais profissional, logicamente ter as atletas apenas ou somente jogando handball. E é uma pena porque você citou o Cristiano Rocha, que é um grande exemplo para nós técnicos do Brasil inteiro. Tem um trabalho fantástico, e sempre que a gente conversa com ele, ele relata dificuldades das mais diversas, né? Então, assim,
Eu sempre falo isso, aqui também nós temos... Sorriso foi campeão sul-americano, campeão pan-americano na base já, campeão brasileiro várias vezes, e cada ano a gente tem que estar provando novamente. É muito complicado você manter uma estrutura e imaginar que aquela estrutura vai se manter para o próximo ano. Você sempre tem que estar matando um leão por dia, tem que estar provando a cada dia da competência, do trabalho de todos os profissionais, né? Porque aqui em Sorriso é um dos municípios que você tem uma estrutura boa, porque a gente trabalha aqui, eu trabalho com masculino, tem o professor Luciano que trabalha com a base masculina, aí você tem o professor Jordânia, o professor Atel, o professor Cleudes, que trabalham com a base, com as escolinhas, então assim, o professor Jordânia mais com o feminino também, e mesmo assim, a cada ano você tem que estar provando, e assim, eu estou dizendo uma realidade que é boa, que não é ruim, que o Sorriso é um município que tem uma estrutura boa. Aí você imagina como que é essa estrutura em relação a outros municípios do nosso estado, ou outros clubes do nosso estado, que acaba tendo uma dificuldade ainda muito maior. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Campo Verde, o Ipiranga do Norte, aqui um município vizinho, que basicamente são um ou dois professores que mantêm todo o trabalho. Então, por exemplo, você vai numa competição em Campo Verde, você vê lá coisas que até é uma coisa bacana de se ver, que é no final da noite, quando você está se preparando para ir dormir, você passa no ginásio para ver como é que estão as coisas. No ginásio principal, você olha lá, estão os atletas limpando o ginásio, arrumando o bar para que no dia seguinte eles possam estar atendendo no bar, para daí da cantina e do bar eles poderem tirar um recurso a mais para poder organizar o clube. Então, o professor correndo atrás disso e daquilo, em vez de ele estar pensando nas equipes, ele está correndo atrás da estrutura para estar recebendo todo mundo. Então, são trabalhos que, na verdade, são heróis aí que realizam e que é muito pouco valorizado. Infelizmente, assim, a gente está muito acostumado a receber aquele apoio que ele é momentâneo, né? Parabéns, foi muito bom, que bacana o seu trabalho, mas infelizmente ele não acaba sendo, através desse resultado, através desse trabalho, você receber uma estrutura que seja contínua, que seja mais duradoura, né? Então, Sorriso ainda tem uma estrutura um pouquinho melhor, mas a grande maioria, a grande massa de equipes que participam de eventos aqui no nosso estado são formadas aí por grandes heróis que vêm, como você falou, vêm de rifa, fazem pedágio no semáforo, buscam patrocínios, né, que não é nem patrocínio, são pais que ajudam, escolas que momentaneamente acabam auxiliando, municípios que eventualmente dão um ônibus aqui, mais recurso mesmo para montar, para ter uma estrutura duradoura, a grande maioria não tem. Então, realmente são heróis aí que mantêm o nosso... E eu acredito que isso que eu falo do nosso estado, ele se repete na maior parte dos estados brasileiros. Eu acho que pelo que a gente escutou das lives que teve até agora, que aconteceram até agora, que eu acho que, se eu não estou enganado, acho que a nossa é a última, basicamente todos os estados têm uma estrutura muito parecida com isso que eu falei aqui do Mato Grosso. Não, é uma realidade que, assim, é comum, como o senhor falou, é comum, não tem como, porque o handebol ainda não é visto e deveria ser visto, como eu falei anteriormente, com mais carinho. Eu acho que alguém deveria apadrinhar, ver até onde vale a pena, porque a partir do momento que a gente começa a ter alguém que investe na gente, obviamente a gente se sente mais motivado ainda para fazer um trabalho muito melhor e mais forte, né? Assim eu acredito, né? Queria mandar um abraço, professor, novamente aqui para meu amigo Cleves também, né, que é do Clube Português, faz um trabalho maravilhoso no 12, 14 anos também. Acho que não sei se eu mandei para o professor João, que faz no Clube Português também no 15 e 17. Professor, você falou da Bahia, o professor Cássio também está aí na live, lá da Bahia. Opa! Professor Pedro Vitor, um garoto novo aí que tem um puta conhecimento já, buscando conhecimento a todo momento. Um abraço especial também para o nosso secretário. Eu falei do homem antes, rapaz, ele apareceu aqui na live,
professor Jefferson Neves, que é o nosso secretário adjunto de esporte e lazer aqui do nosso estado, de cultura, esporte e lazer. Na verdade, adjunto de esporte e lazer, que é um cara que a gente acredita muito, que tem uma capacidade, por conhecimento de causa, de estar impulsionando o nosso esporte, nosso estado. A gente acreditava muito nesse trabalho de reestruturação que eles estavam fazendo. Infelizmente, parou por causa dessa pandemia. O Felipe de Brasília está me corrigindo aqui. A última live é amanhã, na verdade, que vai ser do Distrito Federal para o Maranhão. Desculpa, Felipe, foi um ato falho aqui do amigo, mas obrigado aí por corrigir. Amanhã vai ser a última live com o Felipe, e do Maranhão, não sei quem que é agora de cabeça, mas amanhã Maranhão e Distrito Federal na última live, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Perfeito, perfeito. Por mais Jefferson, né, na vida, Jefferson, não é isso? Por mais Jefferson na vida, né? Por mais Jefferson na vida do handebol, né? Já que tem esse olhar, essa atenção, né, para a modalidade. Estamos em qual questão, professor? Professor João, amanhã só complementando a informação anterior, às 9 horas da noite da manhã, professor Felipe, de Brasília, e o professor João Vitor, lá do Maranhão, vão estar fazendo a última live aí. Beleza. Próximo questionamento aqui, vamos ver se a gente não pulou nada. Se existe algum tipo de formação para treinadores no estado. No nosso estado, a gente não tem nada assim que seja um trabalho contínuo na formação, né? A gente teria até uma forma de estar fazendo um trabalho, isso é uma autocrítica até que eu fiz já aqui com colegas, principalmente aqui de Sorriso, é que a gente tem técnicos com muito conhecimento, mas a gente tem uma dificuldade grande na verdade, assim, santo de casa não faz milagre, né? Infelizmente fica muito difícil de um professor do próprio estado estar dando esse curso, estar dando essa formação para outros colegas, mas seria muito interessante se reunir e estar trocando informações. O que a gente tem tido aqui, que é um esforço muito legal do nosso presidente da nossa federação, que, aliás, quando eu falo da nossa federação aqui, em momento nenhum, e isso eu sempre deixei claro, já faz algum tempo que a federação aqui no estado do Mato Grosso são os clubes, né? O presidente, ele não é, e não vem sendo assim nesses últimos 10 anos aí, ninguém que imponha nada para nós. Então, o que a federação realiza é aquilo que os clubes propõem. Não é nada fora daquilo que os clubes, que as associações, que as prefeituras propõem. Nós temos hoje um presidente da federação que é um advogado, que é o Thiago Richopp, que é um ex-atleta de handebol, e um menino, né, um garoto, já foi atleta aqui no Sorriso mesmo, na época que eu já era professor. Então, assim, é um menino que tem uma vontade muito grande, menino é forma de dizer, porque é mais novo, né? Nem é tão mais novo assim, mas é mais novo. Mas é um cara que tem uma vontade muito grande de fazer as coisas, e o que tudo aquilo que é feito é debatido e debatido muito entre os clubes, mas logicamente que esbarra muito nessa questão financeira, né? Você tem, e não é só questão, quando a gente fala questão financeira, não é de apoio financeiro, não, o governo do estado, vamos supor, vai dar lá uma certa estrutura financeira para que a federação realize os eventos, mas não é só isso, porque assim, quando a gente fala em questão financeira, você tem uma questão financeira que já parte lá da formação das equipes nos municípios e nos clubes. Então, vamos supor, hoje, amanhã ou depois, o governo do estado resolve bancar toda a estrutura de uma competição estadual. Mesmo assim, se ia ter poucas equipes hoje. Por quê? Porque você tem dificuldade em formação de equipes nos municípios também. Então, você tem uma parte financeira que deveria ser aí, investida pelos municípios, e que não é investido. Então, logicamente que não adianta só a federação querer fazer, não adianta só o governo do estado querer repassar, se você também tem uma questão financeira embaixo. Então, quando a gente fala questão financeira, a gente está falando do global, do todo, né? Então, você tem dificuldade financeira na formação da equipe, você vai ter dificuldade financeira para participação em eventos também. Logicamente que tem aqueles trabalhos que existem e que o cara também tem dificuldade financeira para poder viajar. Mas assim, eu acredito muito no trabalho novo aí do
Nosso professor Jefferson aí mandando um abraço. Obrigado pela participação na live. Um abraço aí ao irmão. Eu espero realmente e torço muito para que o nosso esporte, o nosso estado cresça e crescendo o esporte no estado, crescemos todos nós juntos. E aí, professor, como é que é essa estrutura aí das equipes aí? Assim, Pernambuco deixa a desejar, isso é fato. Não estou mentindo, não estou aumentando nem nada, deixa a desejar. Acredito que poderia haver mais capacitações de professores. Agora, como o senhor mesmo frisou e frisou corretamente, o santo de casa não faz milagre. Então, você querer que um treinador do seu estado dê um curso e querer que tenha 100% de participação de aceitação é difícil. Que deveria existir aceitação. Por exemplo, você vai pegar Pernambuco. Será que o professor Cristiano Rocha não tem condições de ministrar um curso aqui? Será que ele tem conhecimento suficiente para isso? Nós temos professores como Birei Caldas, nós temos professores como Rogério Granja, nós temos professores como Dido do Arco Verde, que faz um trabalho fantástico com o masculino. Nós temos professores de vários locais que poderiam fazer boas capacitações aqui, bons cursos. Eu acredito sempre o seguinte: tudo que a gente assiste, a gente presencia, alguma coisa positiva fica, a gente aprende um pouquinho. Ninguém é completo, ninguém sabe tudo por completo. A gente sempre tem alguma coisa a aprender. Então, a sua experiência pode ser algo para mim muito valioso e deixar alguma coisa ali que vai transformar meu sistema. Pode ser minha forma como treinador, minha postura, pode ser a forma como eu estou conduzindo os treinos, pode ser a forma como eu estou me posicionando em uma competição, enfim. Então, Pernambuco não tem uma carência muito grande de curso. Agora, o professor Cristiano, como eu já falei, ele ainda sempre tenta fazer alguns cursos por conta própria, apoiado, tem algum apoio da federação, entre outros aí, e faz alguns cursos. Já fui vários cursos de Cristiano, mas sabendo que poderia ser mais com professores também diferentes, né? Vendo outras realidades, outras formas de trabalho, outras metodologias. Uma forma que eu vejo, o senhor falou bem bacana, questões financeiras, toda a estrutura, tudo mais. Uma forma que eu vejo, já debati até com o próprio Cristiano e entre outros professores também, outros colegas meus que a gente se encontra nos jogos. Por exemplo, quando tem um regional, com certeza vai ter um professor que tem um certo destaque, que tem um trabalho bem realizado, que tem uma equipe que está com mais frequência participando da fase nacional, enfim. Ou que ele também faz um trabalho enquanto clube, que tem seu trabalho no clube forte, que tem bons resultados, independente se é título ou não, mas que participa de competições de nível, né, alto. Eu acredito que, por exemplo, nos jogos escolares, fase final, ali tem um momento, pegar uma noite, um dia e fazer uma capacitação dos treinadores. Por que não? A pegar um intervalo onde as equipes vão descansar, as equipes vão ter um momento de lazer delas e os treinadores irão para um outro momento fazer o seu momento, o seu curso, sua capacitação. Questão de gastos iria diminuir bastante, já ia pegar um gancho de estar vários treinadores ali reunidos no mesmo momento. É uma forma que eu vejo que poderia ajudar bastante, e não só eu, como muitos outros colegas também. Mas aí parte, né, de quem esteja organizando o evento em questão, seja o governo, seja a federação, seja quem for. Parte deles terem essa iniciativa de convidar o professor, claro, ninguém vai de graça, mas se você for para analisar a estrutura, os gastos vão ser bem menores, porque a estrutura física já vai estar lá, todo mundo já vai estar nos jogos. Os professores não podem nem dizer assim, eita, não tive como participar, porque ele vai estar lá, né? Vai estar naquele momento. Então, vai diminuir bastante os gastos. É um ponto de vista que compartilho com outros colegas meus também. Então, acredito que nessa questão, a questão do curso, ela tem que ser buscada soluções, e não aceitar as dificuldades. Eu acho que a gente aceita muito as dificuldades e não tenta buscar muita solução, não tenta provar, né, alternativas que, quem sabe, possa dar certo. Se não der certo, beleza, vamos buscar outra alternativa. E eu acho importantíssimo ter cursos, é importante ter cursos. Eu mesmo na minha fase, quando eu comecei e ainda hoje busco, eu busquei muitos cursos fora, indo para o Recife constantemente, infernizando. Hoje ainda infernizo o professor Cristiano, fiquei Cristiano, curso. Projeto do Recife. O Recife fez um projeto agora, lançou para capacitações de vários professores em várias modalidades e estou lá participando da de handebol com o professor Cristiano que está ministrando. É um curso online e tal, mas muito bacana, muito rico. É um curso que está muito voltado para professores que ainda estão estudando, estão se formando, mas isso não quer dizer que seja pobre de conhecimento para mim.
e para outros professores que também já estejam atuando. Eu não vejo dessa forma, ao contrário, eu vejo que a gente vai estar se atualizando aquilo que a gente já trabalha há um bom tempo, né? Gostaria só de abrir um parênteses novamente, mandar um abraço aqui para a Jamile Santos, atleta aqui de Venturosa, nossa colega Ninha Araújo, tá certo? Também atletas de Venturosa estão prestigiando aqui esse momento. Então, professor, é assim que eu vejo. O curso, ele está em falta,